quanto que contar histórias e saber a sua história pode ser transformador. E eu não estou falando só dessa história de agora. Eu estou falando da capacidade que as terapias holísticas trazem para quem tem essa abertura, claro, não é algo obrigatório, mas se você tem essa abertura, você sabe que a partir das terapias holísticas a gente pode se abrir para narrativas que não são só dessa vida, mas vêm de outras existências que a gente carrega, ou como muitos gostam de chamar, experiências de vidas passadas. Temos diversas técnicas que trabalham esse acesso dessas memórias, né? Como, por exemplo, e é um dos temas que eu vou falar nesse vídeo de hoje, você viu na capa já, a questão dos registros acásticos, extremamente popular e muito efetivo para descobrir narrativas internas. E hoje eu quero falar um pouquinho da potência que é você entrar em contato com essas histórias e ter essas histórias. O celular tá tocando? Voltando. E ter essas histórias ouvidas, contadas por um terapeuta de registros acásticos, um terapeuta de vidas passadas, pois elas têm um poder transformador. Para quem se abre para receber, é como ter um esclarecimento de, às vezes, algo que está inconsciente, incrustado no seu ser, que você, até então, de meios tradicionais, não estava conseguindo colocar atenção, não estava conseguindo perceber na sua vida, e às vezes um acesso, uma narrativa, uma trazer desse passado, dessa sua biblioteca interna, algo para te trazer no agora, uma elucidação, é um movimento muito potente. E a gente sabe que existem diversos profissionais maravilhosos que estudam para trazer essa técnica para os outros, né? E a ideia nossa é justamente mostrar e dar voz para essas pessoas, para que você possa ou receber, né, essa narrativa, encontrar pessoas capacitadas para te ajudar nesse processo, quiser explorar um pouco mais de si mesmo a partir das memórias de vidas passadas, ou você que trabalha com processos de transformação interna das pessoas a partir dessa ferramenta que são os registros acásticos. Mas vamos ver um pouquinho mais dos benefícios, um pouquinho mais deles a partir de um artigo que saiu recentemente na plataforma Terapeuta BR. Vou mudar a janela aqui. Todos estão vendo? Então, como o acesso aos registros acásticos pode revelar a origem dos seus maiores desafios atuais? Vamos dar uma lida aqui. Então, a ideia é justamente essa imagem de uma biblioteca da alma, onde todos os seus registros estão lá, os harmônicos e os desarmônicos. E aqui a gente dá um foco maior nos desarmônicos, porque são justamente aquilo que a gente precisa trabalhar, justamente aquilo que nos leva a procurar um terapeuta, uma terapeuta, né? Ou nos leva a ser terapeutas, a ajudar as pessoas a trabalhar as suas questões internas, né? Então, respondendo à pergunta do título, a resposta está na Biblioteca Vibracional do Universo, onde cada pensamento, palavra e ação da sua alma, através de todas as eras, está devidamente guardado. Muitas vezes, enfrentamos medos inexplicáveis, bloqueios financeiros que não cedem ou dificuldades em relacionamentos que parecem ter uma carga muito maior que o presente justifica. Quando as terapias convencionais não alcançam a raiz ou não estão dando conta daquilo que você busca, os registros acásticos oferecem uma perspectiva espiritual profunda e, claro, complementar a outras técnicas. Uma não exclui a outra. O que a gente busca é popularizar e tornar acessível e dar credibilidade para profissionais que gerem ajuda de alguma forma terapêutica espiritual para as pessoas, né? Então, aqui, ó. Os registros acásticos oferecem uma perspectiva espiritual profunda, permitindo que você entenda os contratos, promessas e aprendizados que sua alma trouxe para essa vida, né? Diferente de uma simples consulta de adivinhação, a leitura do Akasha é uma ferramenta de cura e orientação. Ao acessar essas informações com a ajuda de um terapeuta capacitado, você não apenas entende o porquê do sofrimento, mas recebe a clareza necessária para transmutar essas energias e fazer novas escolhas, livre dos pesos do passado. E quais são os benefícios, né, dessa conexão sagrada, desse acesso dos registros acásticos? Você consegue uma compreensão maior do seu propósito, ou seja, as histórias, as narrativas
os conhecimentos da sua alma, ajudam você a descobrir quais lições a sua alma escolheu aprender nessa encarnação. É como se a gente tivesse numa prova e a gente recebeu uma chance de ter um material especializado para a gente, né? A gente recebeu uma cartilha de estudos direcionada para a gente. É quase isso, mais ou menos, que uma narrativa, uma leitura de registros acásticos pode te trazer, né? Essa instrução direcionada, muito mais próxima da sua alma e do que ela veio buscar aprender, né? Cura de padrões kármicos, ou seja, cura consciencial de relações, identificando e limpando contratos espirituais que já não servem mais. Então, aquilo que antes serviu, aquilo que antes fez sentido, muitas vezes agora não faz mais. Mas o passado vive tentando retornar para ser visto, para ser ressignificado, principalmente as questões em desarmonia. Então, identificar é o primeiro passo para poder limpar o que já não serve mais. E, claro, clareza para o agora, que é o importante. Receba orientações diretas, por exemplo, de guias e mestres para decisões urgentes. Também se torna um canal de comunicação com o alto. Uma comunicação direta e responsável através de um terapeuta ou uma terapeuta que trabalhe com registros acásticos, né? E lembre-se, você não é apenas o resultado das suas escolhas de hoje. Você é uma consciência milenar com uma história vasta e rica. É a hora de abrir o seu livro da vida. Então, aqui, o convite inicial é, se você quer aprofundar, né? Se você quer, às vezes, mas se você quer aprofundar em si, a partir dessa perspectiva, os registros acásticos são uma boa ferramenta. É uma técnica já bastante difundida com diversos profissionais para te atender. E claro, não tem como não falar que na plataforma Terapeuta BR nós temos vários desses profissionais prontinhos para te atender. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou tirar essa luz aqui só para eu poder voltar para a página inicial aqui. Vamos ver um pouquinho da página dos registros acásticos. Então eu posso vir aqui e digitar registros acásticos. Vamos lá. Aqui a gente tem um resuminho, né? Os registros acásticos são uma dimensão da consciência que contém o arquivo vibracional de cada alma e sua jornada através dos tempos, né? Frequentemente escritos como Biblioteca do Universo. Guardam todas as memórias, pensamentos, palavras e ações de cada ser desde a sua origem. Através do acesso a esses registros, o terapeuta auxilia o consulente a compreender padrões kármicos, bloqueios ancestrais e obter clareza sobre contatos espirituais e missões de vida. É uma ferramenta de cura profunda e autoconhecimento sagrado, que permite acessar a sabia dos mestres e mentores. Então, aqui vou mostrar para vocês a página, né? Eu agora percebi que eu não tinha trocado, mas aqui é a página dos registros acásticos, né? Então, eu estava lendo esse textinho aqui, como uma elucidação, como todas as terapias aqui, você vai ter uma primeira abordagem, uma primeira explicação para você não entender, né? Para você não ficar boiando sobre o que está sendo dito, né? E claro, se você trabalha com registros acásticos, você pode ter o seu cartão nessa página, ou seja, a ideia é justamente que os profissionais, as profissionais que têm essa técnica apareçam, porque cada vez mais tá difícil de ser ouvido nas redes sociais. A gente briga por espaços no Instagram, espaço no YouTube, e a gente muitas vezes, como eu falei lá no começo, a gente só quer contar as histórias dos outros para eles gerarem transformações na sua vida, né? Das vezes que eu recebi atendimentos de registros acásticos, de memórias de vidas passadas, foram histórias extremamente transformadoras para mim, nesse sentido de clareza, de reflexão, de aprofundamento, de encarar algumas coisas que às vezes não são tão agradáveis. E eu sei que tem muita gente que busca trazer essas histórias, né? Busca mostrar como esse passado nosso, né, que na verdade está vivo dentro da gente, interfere na nossa vida. E a nossa ideia é justamente que você tenha espaço, por exemplo, para contar essas histórias, mas não de uma forma pulverizada, que nem muitas vezes a gente tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde demora até seu algoritmo encontrar as pessoas que querem ver, né? Porque não adianta eu querer falar se não tem um contato com quem quer estar vendo o que eu estou falando. Então,
Uma das coisas que a plataforma do Portal Terapeuta BR pode oferecer para você, e é um diferencial, é um espaço para você trazer textos e vídeos e conteúdos seus. E por que que é diferencial? Mas eu posso fazer isso no Instagram. Mas quem está aqui já está direcionado para o conteúdo de terapias. Então, um texto seu aqui vai acessar pessoas muito mais próximas de contratar o seu serviço do que, por exemplo, qualquer um que vê o seu post no Instagram, né? Vou até mostrar aqui como exemplo, ó. A gente tem aqui alguns vídeos, né, de que foram postados, né, e aparecem aqui, e os textos dos blogs, ó, o próprio texto aqui já aparece, mas não precisa ser só da Terapeuta BR. Você pode postar o seu texto aqui. Vamos pegar uma outra terapia que traga, ó, vamos voltar aqui. Vamos ver aqui, vamos ver a apometria, que inclusive eu falei num dos vídeos anteriores, né? Aqui, por exemplo, eu coloco alguns vídeos meus que eu trabalho com procedimentos apométricos, né? E já tem outros artigos aqui. Do próprio Márcio também já tem artigos aqui, vídeos. Então, você vai ter esse espaço, você pode adquirir esse espaço para o seu vídeo estar aqui. Então, imagina a pessoa entrou numa página sua, você é um apômetra. Tá aqui, ela tá procurando o atendimento da apometria. Ela já vê você nessa lista com o nome, se você está online, você pode definir se está online ou não. Ela pode clicar no seu perfil, se interessar por você e também pode ver conteúdos que você e outras pessoas postaram. Então, a ideia é justamente que as histórias tenham espaço para serem contadas e principalmente contadas para as pessoas que querem ouvir. Porque não adianta eu falar uma história de vida passada para qualquer um. Elas são pessoais. E a gente, enquanto terapeuta, quer se conectar com pessoas que querem receber, que querem enfrentar essas transformações, né? Então, a ideia aqui foi mostrar um pouquinho de como os registros acásticos e as narrativas têm poder e que o poder de você contar as suas histórias, os seus conteúdos, os seus vídeos, os seus textos ganha muito mais força dentro da plataforma Terapeuta BR. Por hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Um abraço e boas vibrações.